Desejo Quero saudar os nossos irmãos da Igreja Presbiteriana Nova Betânia, de Mossoró, e a todos os irmãos do Presbitério no Sertão, do qual sou presidente. Hoje, eu quero dirigir a todos os presbiterianos que estão confinados, obedecendo às leis estaduais, municipais e federais, de combate à peste perniciosa do coronavírus. Que os irmãos mantenham-se em casa e até passar as proibições e também passar esse vírus, a sua forma mais aguda. Eu quero, aos irmãos que não puderam vir para a escola dominical, quero passar, que a nossa escola é na parte da tarde, quero passar para vocês o estudo da lição número 8 de hoje, da exposição da Palavra de Deus para todos vocês. Vamos então para a exposição da Palavra de Deus no livro de Efésios, capítulo 4, versos de 7 a 16. O tema da nossa exposição de hoje é aperfeiçoamento dos santos, que se encontra no verso de número 12 de Efésios 4. E eu vou ler o texto de Efésios 4. Diz assim, de 7 a 16. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão também havia descido até regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levadas de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pelas astúcias como a induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado, consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Então nós vamos, nesta exposição bíblica, chamar a sua atenção para os versos 12, o verso de número 13 e também o verso de número 15, para você ficar a par de tudo. Muito bem. Em primeiro lugar, o verso de número 12, aperfeiçoamento dos santos. Paulo, nesta carta, queria deixar aos Efésios, deixar eles a par, para tudo que podia caracterizar uma pessoa que era salva, certo? Alguém que precisava ter a convicção de que é um santo na perspectiva de uma nova criatura e que recebeu Jesus Cristo, a nova vida, e foi perdoado dos seus pecados e agora, podendo servi-lo em sua vida,
é exatamente isso que Paulo queria fazer para os Efésios. O ideal cristão, amados, é a nova criatura, não é? Ela poder exercitar a sua vida, amados, sem exibicionismo, não é? E ser um porta-voz da mensagem recebida de Jesus Cristo, que o transformou, né? Para que esta mensagem que ele transformou, que mudou a sua vida, ela também possa ser passada para as outras pessoas. O crente, ao tomar conhecimento da verdade, ser um salvo, ele é automaticamente, né, convocado para evangelizar a outra pessoa. Ser recíproco para as pessoas como alguém foi para você. Bem, em segundo, eu não vejo esse tema um pouco mais na frente. Em segundo lugar, o verso 13. Pleno conhecimento do Filho de Deus. Pleno conhecimento do Filho de Deus. Olha, o conhecimento que o cristão precisa ter, amado, em sua vida, são as razões pelas quais ele foi perdoado. A graça de Deus que chegou para ele, que o retirou da escravidão do pecado, amado, e passou a ser alguém que passou a admirar a lei de Deus, irmãos, né? Que foi dada para os judeus, né? E eles nunca deram a mínima importância, né? De algo que os levaria à vida reta, os conduziria ao despertamento para buscar Deus, para acreditar no Messias, para acreditar na promessa, no Filho de Deus, ter acreditado em Jesus Cristo quando se cumpriu a promessa feita a Adão. Olha, tudo isso, amados, né? Eles não obedeceram e eles não foram despertados. Enquanto os gentios que não tinham lei, não tinha lei, a maioria deles creram na época que Jesus Cristo veio e depois que os apóstolos, né, começaram a pregar. Em terceiro lugar, eu quero chamar a atenção do verso número 15. Seguindo a verdade em amor. Olha, uma vez conhecendo a verdade de Jesus Cristo, amado, qual é a verdade? O sacrifício realizado por Jesus Cristo na cruz do Calvário, né? Conhecendo a verdade da qual foi lá que ele pagou o meu e o seu pecado, a nossa dívida, amado, né? Essa dívida que tornou o homem uma nova criatura. Deixou de ser inclinado para o pecado, para ser inclinado para Deus. O homem tornou-se nova criatura, o homem nasceu de novo, né? E ele morreu, quando Jesus Cristo morreu, ele morreu com os seus pecados, irmãos, e Jesus Cristo ressurgiu, e ele ressurgiu para uma nova vida, para poder viver hoje, amado, e fazer parte dos eleitos de Deus, né? E que serão herdeiros de Deus para sempre. Então vamos ver isso um pouco mais na frente. Mas vamos para o primeiro ponto. O primeiro ponto do nosso estudo, estudos aqui da Igreja Presbiteriana Nova Betânia de Mossoró, é isso aí, a nossa exposição bíblica para a escola dominical, que estamos passando aí para os irmãos que às 17 horas estarão ouvindo, assistindo a nossa exposição bíblica. Em primeiro lugar, o verso 12, aperfeiçoamento dos santos. Amados, Paulo chamou a atenção dos efésios para eles estarem unidos, né? Um por todos e todos por um, amados, formando assim uma unidade capaz de superar os problemas, né, que existem na batalha espiritual do nosso dia a dia, né? Que o anúncio do Evangelho para os pecadores, amados, se torna uma luta, uma batalha, né? E vem tantos problemas por conta disso, que vêm de fora, problemas naturais, né? E até problemas que vêm mais forte para tentar interromper a missão da igreja de evangelizar, entregar o recado de Deus para as pessoas, irmãos, para que elas
conheçam a verdade e possam receber o reino de Deus em suas vidas, amados, né? Então, Paulo passou aqui a doutrina da imagem do Filho de Deus. E o que é isso? A imagem do Salvador Jesus, da graça de Deus, de Jesus Cristo. Como eu sempre digo, todo mundo traz a imagem e semelhança de Deus, seja lá quem for. Mas só o crente tem a imagem e semelhança e mais a imagem do Filho de Deus, Romanos 8:29. Então, amados, essa é a doutrina dos crentes, não é? É a doutrina, né? E aí o crente precisa conhecer essa doutrina sagrada, amados, para se aprofundar nela, né? Para poder ter os conhecimentos necessários para evangelizar e abater as investidas malignas do inimigo que tenta interromper o avanço missionário da igreja do Senhor Jesus. Meus queridos, o desejo de Paulo aqui aos Efésios, né, era ver os irmãos de Efésios unidos nos conhecimentos importantes, porque aquela igreja foi atacada pelos judaizantes, né? Para eles buscarem palavras de Deus, para fortalecimento na graça de Deus, irmãos, né? E dos motivos pelos quais eles foram salvos por Jesus Cristo. Ele é o Salvador da nossa vida, amados, né? Olha, uma verdadeira união, onde todos pudessem, amados, amarem-se no objetivo da nova vida, de ser um escolhido, um eleito, né? Para crescer, para se aperfeiçoar, para se aprofundar nos conhecimentos da fé de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é importante, amados, né? Porque só o ensinamento da palavra vai deixar o crente sempre pronto, como diz Pedro 3:18, 15, 1 Pedro, quando perguntarem a vocês a razão da vossa fé, você está com ela na língua, você está podendo dizer as razões pela qual você tem a imagem de Deus, semelhança, mas tem agora a imagem do Filho de Deus, o que veio para salvar, e que agora nós temos uma nova marca, além das que já tínhamos. Olha, meus queridos, só assim o crente vai ser um testemunhador da palavra de Deus, amado, né? Porque, amado, o pecado existe, estão nas pessoas, meus queridos, né? Estão nas pessoas, né? E eu queria, amado, ainda mais dizer para você que o aperfeiçoamento, amado, dos cristãos é fundamental, amados. Olha, a igreja, irmão, está sendo plantada em todo em todos os lugares, nos corações das pessoas, né? Amados, os judeus, eles vinham da situação de estarem alheios à graça de Jesus Cristo. Conhecia a lei que nos salvava. Quer dizer, nem conhecia, sabia da lei, mas não praticava, né? Porque se praticasse, eles eram tudo cristãos hoje. Eles tinham aceitado o Messias e não aceitou, amado, né? Eles tinham dúvida, amados. E esses aí radicais, chamados de judaizantes, irmãos, que desconhecia toda a verdade, a vinda do Filho de Deus, irmãos, e por esta razão, irmãos, eles procuravam tumultuar, né? E foi lá na igreja plantada por Paulo, lá aos Gálatas, foram também na Galácia, né? Em tantos lugares. Eles foram levar essas mensagens erradas para o povo, né? Em igreja onde Paulo especialmente plantou. Olha, meus queridos, a igreja, ela era um processo iniciante. Paulo era o seu primeiro desbravador forte, né? Eles estavam, amados, se preparando até para saber lidar com essa nossa crença, né? Nossa nova crença, né? E eles tinham muitos da carne, judeus, que eram contrários, porque não entendia a vinda de Jesus. Então, os cristãos precisam estar unidos, amados,
não é? Com essa nova igreja, com Jesus Cristo, amado. Importante para que os santos possam pregar o Evangelho, evangelizar e manifestar o seu testemunho para Jesus Cristo. Em segundo lugar, quero chamar a sua atenção para o verso de número 13. Pleno conhecimento do Filho de Deus. Olha, era difícil, amado, para a nova igreja conhecer tudo sobre o Filho de Deus. Quem estava em Roma não sabia nada ainda na época. Não foi plantada por Paulo, que passou tudo para eles. Mas Paulo aqui está escrevendo Romanos sem nem estar lá. Ele escreveu Romanos para mandar essa carta lá para o pessoal ir se preparando. Até porque os judaizantes já tinham infectado, né, como uma peste, os ensinos contrários ao Messias, contrários a Jesus Cristo. Né? Então era uma época diferente, amados, muito diferente de hoje. E por esse motivo, Paulo teve cuidado de deixar as informações necessárias sobre o Filho de Deus, irmãos. Né? Era um ser divino e humano. Eu quero chamar a sua atenção aqui, não sou muito bom de doutrina, mas deixa eu dizer aqui algumas coisas para você, né, que eu anotei. Veja bem, amados, ele era um ser, Jesus, divino e humano. E ao mesmo tempo era uma única pessoa, meus queridos, que veio ao mundo através da encarnação. Vamos um pouco mais além. A plenitude de Jesus Cristo, que era totalmente Deus e totalmente homem, né? Importante, né? Pois trazia consigo o quê? A união das duas naturezas, conhecida como união hipostática, isto é, Deus, né, e o homem. Acredite nisso aí. E a igreja era desconhecida de tudo. Né? A igreja iniciante, a igreja pioneira, essa igreja, irmãos, sofreu pra caramba. Né? Ok? Hoje nós temos acesso a tudo, ele não tinha acesso a nada. Olha, a natureza humana de Jesus Cristo se deu com a sua vinda ao mundo para cumprir o quê? A promessa que quem foi que fez? A Trindade, o Pai. Que fez a quem? Ao primeiro homem. Adão. Foi feito a ele, amado, né? Que a vinda de um descendente, está lá em Gênesis 3:15, né? Um descendente vindo para a humanidade para reparar o erro que foi cometido pelo primeiro homem, por Adão, que nos colocou aqui nessa redoma, neste mundo aí. Todo mundo que nasce com a chaga do pecado, do erro, amado. A missão de Jesus Cristo, meus queridos, né, eterno, foi adentrar na natureza humana, temporal, foi para cumprir a missão de ser homem redentor da humanidade perdida, amados, pagando o preço do resgate do homem para libertar o homem da condenação que foi dada, né, por ele ter comido e desobedecido a Deus, meus queridos. Né? Um bom teólogo pode muito bem explicar por que a natureza humana de Jesus Cristo, amados, não interferiu na natureza divina. Olha aí teologia para você. E aí? Né? Certo? Não interferiu na natureza divina. Sem, contudo, amados, né? Sem, contudo, por perder a unidade das duas naturezas. Olha aí, que doutrina maravilhosa da Bíblia Sagrada, que quem não conhece, amados, está no desconhecimento de coisas tão importantes, meus queridos. Né? Pois bem, então, meus amados, veja o exemplo em que Jesus Cristo, né, mostrou que havia coisas que Deus poderia fazer, né?
o que ele não misturou, o homem Jesus não misturou a natureza divina com a humanizada, com a humana, não é? A humanizada. E, amados, o registro de Mateus 26, verso 33, é o que é que diz a palavra de Deus. Ou você acha que não posso pedir a meu Pai e ele me mandaria, neste momento, mais de 12 legiões de anjos? Naquela hora o homem, né, estava cumprindo a parte do homem, fazendo o que era destinado a ele fazer. Então ele fez. Ele não podia mudar a trajetória divina. Ele teve que agir na trajetória humana. Importante, meus queridos. Olha, muito importante para a igreja de Éfeso, né? E todos os cristãos de hoje, né? Muito importante que o Senhor Jesus trouxe a plena manifestação, amados. E olha o que diz a Bíblia em 1 Timóteo 3, verso 16, né? E ele explicou muito bem isso a seu filho na fé. Olha o que é que diz a Escritura. Sem dúvida, né? Grande é o mistério da piedade. Olha bem, aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, visto pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Olha aí que coisa fantástica, meus irmãos. É a palavra de Deus, né? E na versão da Bíblia de King James, diz o seguinte, né? Esse mesmo texto de 1 Timóteo 3,16, da Bíblia Nova Almeida atualizada. Olha o que é a King James diz, a mesma frase. Deus foi manifestado em carne, né? Deus foi manifestado em carne, né? Aqui diz diferente, aquele que foi, aqui é Deus, na Bíblia de James, né? Paulo então fala aos Colossenses, olha o que diz Paulo aos Colossenses, capítulo 2, verso número 9, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Brincadeira, meus irmãos. Olha que coisa fantástica é Jesus Cristo, nosso Salvador. Precisamos, amados, ser exemplo, dar testemunho, viver Cristo na vida da gente. E nesse momento de confinamento dos crentes, meu irmão, não é? Faz uma quarentena aí de oração, de estudo da palavra de Deus, para você, ao sair daí, entregar o recado de Deus, fazer o curso bíblico, o plano de desenvolvimento pessoal, o recado de Deus, para você evangelizar, entregar o plano de Deus para as pessoas. Isso é muito importante, amados, né? Amados, os Efésios precisavam saber, amado, tudo a respeito, amado Jesus Cristo, o que era a sua plenitude, a plenitude de Cristo, irmãos, e falar sobre isso. E eu quero ir para o último ponto agora, o verso de número 15, que diz assim, a frase, seguindo a verdade em amor. Olha, Paulo queria ser transparente para com a igreja que ele havia plantado, a igreja de Éfeso. Ele queria ser transparente, deixar eles tranquilos, porque ele não estava trazendo nenhuma bobagem, né? Os Efésios precisavam saber que a verdade foi entregue. Olha o que diz o verso 7. A graça concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. No texto que nós lemos. Meus irmãos, a lei não poderia mais interferir na vida dos cristãos depois que foram agraciados por Jesus Cristo, né? Que foram libertados da escravidão do pecado, que agora não está mais sob o jugo da lei. Obedecemos a lei, no seu sentido de admirá-la, ela é boa, maravilhosa, mas não somos agora escravos do pecado e não estamos sob o jugo da lei. No julgamento final de Cristo, nós vamos participar dele, porque quem creu agora no interregno dos tribunais, que está acontecendo a cada momento, e agora mesmo por essa mensagem que eu estou pregando para você, que não é crente, aqui é o julgamento. Então nós já estamos em julgamento, já fomos julgados, então quem crê será salvo. Quem não crê será condenado, então vai para o diagnóstico final
do veredicto de Cristo, apartai de mim, maldito, para o fogo eterno. Olha, meus irmãos, né, como é importante, amados, para todos nós, né, agora que Cristo é o cabeça federal da humanidade também, e também o cabeça irmão da igreja, né, como um segundo Adão. Por isso que chamam Jesus Cristo segundo Adão, porque ele é também cabeça federal. Mas ele, além disso, é o cabeça dos que creram, que receberam a imagem do Filho de Deus, os que são salvos, os que agora são escolhidos, são eleitos e são participantes da igreja do Senhor. Ele é o cabeça. Importante, amados, né? E bem diferente, amado, do primeiro cabeça, né, federal da criação e da formação da humanidade, Adão. Muito diferente, né? Enquanto Cristo está levando a humanidade à salvação, Adão levou inclusive ele para crer. Adão levou a humanidade à perdição. Meus queridos, quando seguimos a Jesus Cristo, estamos seguindo a um homem que não teve pecado, que não existe nenhuma culpa, amados, que lhe condenasse. Amados, o Senhor Jesus Cristo era um homem e para tanto assumiu, amado, a identidade, amados, que veio para salvar e libertar o homem da condenação eterna, meus queridos irmãos. Ele se fez pecador no lugar do homem, né? Pecador, e assim ele pôde pagar a dívida do pecado do homem, que tinha sido contraída com Deus, irmãos. Né? O homem pecador foi agora remido pela imagem do Filho de Deus, por Jesus Cristo, pela promessa cumprida, meu irmão. Olha, sem pecado, que pagou a dívida morrendo na cruz por causa da substituição, de assumir o pecado do homem, e por essa razão o homem é perdoado, amado, pode seguir a verdade em amor, e foi o amor de Jesus Cristo que morreu em favor do homem pecador. Meus amados, o Senhor Jesus deu o maior exemplo, não é? Em todo o seu ministério terreno. Por onde ele passou, meus irmãos, ele pregou as boas novas para despertar a humanidade, amados, perdida para receber a vida eterna, a salvação. Ele fez isso, amados, não é? E vejamos o que Jesus Cristo fez, irmãos, pregando nas cidades, nas aldeias, por toda parte, anunciando as boas novas da salvação. E o registro de Lucas, capítulo 4, verso 43, olha o que é que diz a Bíblia Sagrada, né? Jesus, porém, lhes disse: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus, né, também nas outras cidades, pois é para isso que fui enviado. Quer dizer, eu tenho isso aqui como nas outras cidades, quer dizer, também entre, amados, os gentios, para todos, né? Eu quero concluir fazendo a seguinte aplicação para você, meu irmão. Gostaria de aplicar esta exposição desses 3 pontos que vimos aqui agora, né? O primeiro, o cristão, para atender a voz do Evangelho, ele precisa estar consciente que conhece as instruções e o conhecimento sobre a salvação recebida de Jesus Cristo, e poder passar para os descrentes a convicção da graça de Jesus Cristo, né? Bem, a segunda aplicação que eu quero deixar para você: o cristão que tem a convicção da sua salvação por Jesus Cristo, ele deve de imediato procurar conhecer tudo sobre o Salvador, não é? As razões pelas quais ele veio ao mundo e deu a sua vida, o que significa substituir o homem amado, se colocar no lugar do homem pecador. Tudo isso você precisa saber. E a última aplicação para você, meu irmão, o que consiste na verdade da salvação, que leva o homem a seguir Jesus Cristo, o que de especial aconteceu, o que levou
a seguir o Senhor Jesus Cristo, o que fez, você foi levado a seguir Jesus Cristo, o que foi, né? Então, se você foi levado a Jesus Cristo, pratique o Evangelho que Jesus Cristo ensinou. Que Deus te abençoe. Amém? Bem, para os meus alunos da escola dominical, né? Vamos para as nossas perguntas. Coloque um X na opção certa, inteiramente do texto estudado, né? Vamos lá. Está no texto isso aí? Você está de acordo? Ou discorda? Ou desacordo? Ou indiferente? Tem isso aí? Você estudou, eu mandei desde sexta-feira esse estudo. O homem pecador foi remido pelo homem Jesus Cristo sem pecado? Você está de acordo? Né? Se você colocou de acordo, está certo. Tá bom? Segundo, a missão de Jesus Cristo eterno é adentrar na natureza humana. Você está certo isso aí? Está de acordo com a palavra que a gente deu? Se você botou de acordo, está certo. Terceira pergunta, o Senhor Jesus não era humano e para tanto ele assumiu a identidade do pecado. E aí? Dentro do texto, você está de acordo, discorda ou indiferente? Quem colocou discorda está certo. Isso aqui não está no texto, desse jeito. Ele, Jesus Cristo, amado, ele era humano. Ok? Integralmente. Vamos para mais uma pergunta. O ideal cristão é a nova criatura? Está de acordo? Discorda ou é indiferente? Bem, se você colocou de acordo, você está certo. Mais uma pergunta. Jesus Cristo não era um ser divino e humano. Ao mesmo tempo, era uma única pessoa. Você está de acordo? Você discorda ou é indiferente? Bem, se você colocou, né, que discorda, você está certo, porque Jesus Cristo era um ser divino. Ok? E a última pergunta, entre aspas, Paulo passou a doutrina apostólica para os irmãos se aprofundarem nela. Você está de acordo? Você está em desacordo ou indiferente? Quem colocou de acordo está certo. É isso aí. Olha, nossa escola está sendo hoje via WhatsApp, vou mandar para vocês. A exposição será colocada no grupo, né? A exposição, o estudo já foi colocada escrita, agora eu vou mandar a mensagem pelo YouTube a todas as igrejas, presbitérios e congregações. Assim que você terminar este estudo, é algo que você foi útil para a sua vida, e respondendo às perguntas, nos envie, tá bom? Olha, tem uma outra pergunta, né? Escreva uma linha sobre o estudo de hoje, tá bom? Que Deus te abençoe a todos os meus irmãos aí das nossas igrejas, do nosso presbitério, do nosso Projeto do Sertão e também da Igreja Presbiteriana Nova Betânia de Mossoró. Deus abençoe. Aí, confinado, não saia de casa. Eu estou aqui já há 3 dias confinado, né? Sem sair de casa. Muito difícil, porque até para caminhar tem que ser dentro de casa. Olha, que Deus abençoe, meus irmãos. Um grande abraço. Shalom, shalom, Adonai. Paz, paz do Senhor.